Olá, amigos. Meu nome é Ruth. Eu sou Sani e isto É Choque Cultural Índia-Peru. Para o vídeo de hoje, vamos falar sobre 10 coisas importantes que vocês devem saber se quiserem se casar com um indiano. Segundo muitas que estão inscritas neste canal, têm amigos indianos, namorados ou estão apaixonadas, algumas talvez já sejam casadas, então as que já são casadas talvez vão concordar comigo em algumas coisas. As que estão namorando, acho que este vídeo é para vocês, para que saibam algumas coisinhas importantes que precisam saber antes de se casar com um indiano, porque acima de tudo são questões culturais. Sim, amigos, porque a Índia é um mundo diferente, tem muitas tradições, muitos costumes e uma cultura muito diferente da cultura latina. Por isso há muitas coisas que podem causar choque para vocês. É como morar com a família toda. Na minha família também é assim, com avós, tios, meus pais e primos, então moramos todos juntos. E na minha família somos quase 11 pessoas e é bem grande. Então, tem coisas que Ruth vai compartilhar com vocês. Para mim é comum morar com a família toda, mas para uma latina, Sim, meninas, vocês devem estar preparadas para isso, porque não é garantido que vocês vão morar sozinhas com o namorado em um apartamento. Quer dizer, há boas chances de sim, mas também de vocês morarem com toda a família do futuro marido. E pode ser que elas sejam muito fofas e muito gentis pela videochamada, mas quando você mora com todo mundo, é muito diferente, cada um tem um jeito diferente de ser. Seu jeito pode acabar chocando com o da prima, tia ou sogra. Nunca se sabe, né? E aí acabam surgindo os problemas. Outra coisa é que viver com a família toda na mesma casa também significa não ter privacidade, porque não é só pedir emprestado uma roupa ou maquiagem, todo mundo pega as coisas de todo mundo. Sim, pegam seus sapatos, sua maquiagem, suas roupas. sua toalha. Sim, Então essas coisas podem chocar uma latina, porque, bem, nós vivemos de uma maneira diferente. E então eu recomendo que, se vocês vão morar com o marido na Índia, é melhor alugar um lugar, porque não é muito caro. Seria melhor. Mas, se não tiverem outra opção, precisam saber desse ponto importante, que é muito provável que vocês vão morar com a família toda. outra coisa é que pode ser que vocês tenham que viver na Índia a vida toda, porque não é muito fácil para um indiano sair do seu país e os indianos são muito apegados à família, por isso não querem deixá-los. No início foi complicado, pois minha família não queria que fôssemos embora, mas eu tinha uma vantagem, porque eu sei espanhol, mas tem outros que não sabem falar espanhol. E então vai ser um pouco complicado para eles irem para outro país e viver lá, procurar um trabalho. Então vocês têm que se preparar. Também viver na Índia. Viver na Índia é como viver em outro mundo. Se o seu namorado for filho único, se a mãe dele for viúva. E essas são as duas grandes razões, mais do que tudo, pelas quais não podem vir morar no seu país. Seria complicado. Então vocês também precisam estar prontas para viver a vida toda na Índia. A Índia é um país cheio de tradições, por isso vocês devem aprender algumas dessas tradições e se adaptar, porque se um estrangeiro vai para a Índia, não deve impor suas regras, nem querer impor como as coisas são no seu país. É preciso se adaptar ao país de destino. E uma das tradições é tocar os pés dos mais velhos, porque lá se cumprimenta de um jeito diferente, tem que se inclinar assim. Então é um bom exercício. Então tem várias outras tradições que a gente tem que seguir. Uma das tradições que me chocou foi a questão de cobrir o rosto, porque eu nunca tinha feito isso. Eu não imaginava que isso acontecia na Índia e antes de viajar, nem acreditava que ainda ocorresse lá. Eu achava que isso era feito em países árabes, mas não na Índia. Então meus sogros foram bastante compreensivos comigo nesse assunto, porque as noras lá na frente dos sogros e dos homens mais velhos cobrem o rosto diante dos tios, assim, dos familiares, né? Então, eu não precisei fazer isso. Eu fui a primeira nora daquela vila a não cobrir o rosto, porque meus sogros me entenderam, sabiam que eu não estava acostumada com isso. E então eles me disseram, não é necessário que você faça isso em casa, só na rua, até sair da vila, né? Que são só uns 3 quarteirões de caminhada, mais ou menos. Então,
só nesses 3 quarteirões eu precisava ficar coberta, porque sempre tem gente que critica. Eu não queria fazer minha sogra ou meu sogro passarem vergonha, por isso eu também fazia isso. Dizem que é assim que se ganha respeito quando você respeita a outra cultura. Eles também te valorizam porque você não é daquela cultura, mas mesmo assim segue as tradições deles. E sim, foi assim também na minha cidade. Os vizinhos e outras pessoas apreciavam o jeito dela, que não é dessa cultura, mas se adapta. E isso é bom. Outra coisa importante que vocês precisam saber é sobre a comida. Na Índia, eles consomem muita, mas muita pimenta nos pratos deles. Não é como no Peru que te servem o prato e colocam a pimenta ao lado para você colocar à vontade. Não, eles já colocam a pimenta, ou chili, como eles chamam, direto na comida, então tudo é apimentado. Ou seja, você tem que comer assim mesmo. Então isso é algo que vocês também precisam saber. Não é só a pimenta, mas também os temperos ou masalas. Masala, como eles chamam. As comidas deles também têm bastante masala. Então isso pode ser um choque para alguns. Porque no começo eu também não gostava muito da comida da Índia por causa disso. Porque no meu país eu não estou acostumada, sabe? A gente coloca só uma pitadinha de tempero na comida. Bom, claro que nos restaurantes eles colocam muito, mas se você faz em casa, acaba usando pouco tempero. Então lá eles usam bastante. Mesmo que não morem com a família extensa, a esposa dele vai gostar desse tipo de comida. Então, de qualquer forma, eles têm que preparar. Também nos restaurantes, né, se você comer fora. Se você for comer na rua também. Em todo lugar você vai encontrar a comida bem apimentada e bem temperada. Outra coisa também que é importante vocês saberem é que na Índia não é muito comum comer arroz como fazemos aqui no Peru. Lá eles comem mais roti. Vamos deixar aqui uma foto para vocês verem. Roti ou chapati. Eles comem isso, parece um pão com seus ensopados. É isso que eles precisam comer com a mão. Não se come com garfo. Obrigada. Uma das coisas mais difíceis é atender sogros e cunhados. Por exemplo, minha mãe não era a mais velha da família, por isso meus outros tios eram pequenininhos. E ela cuidava deles, lavava a roupa deles, servia comida e tudo. Ela também não era a mais velha, mas não foi assim com ela. Porque não morávamos numa família grande, todo mundo junto, senão talvez ela tivesse que lavar a roupa dos meus irmãos ou fazer alguma coisa assim. Porque na Índia isso é muito normal. Muito normal. E pode ser que também aconteça com vocês, se tiverem muitos cunhados. Então isso depende de cada família. Não é que você vai chegar lá e vão te fazer lavar a roupa de todo mundo e cozinhar para todo mundo. Não, isso depende de cada família. Como a Sony disse, nós moramos separados dos meus sogros e só vamos visitá-los. Se vocês moram com a família e sua sogra ficar doente, aí sim vai acabar tendo que fazer as coisas. E pior ainda se não tiver outras cunhadas, né? Aí sim vai acabar tendo que lavar a roupa dos cunhados. Cozinhar para todo mundo, limpar sozinha a casa onde todo mundo mora, né? Porque os homens lá não ajudam, então nem tenham esperança disso, porque lá os homens não ajudam. Então vocês vão ter que cuidar da família do marido. A Babi é a esposa do filho mais velho da sogra. Bom, se vocês forem a esposa do filho mais velho, então não vão ter nenhum problema. Claro, como eu, porque eu sou a esposa do filho mais velho, então eu não tenho Babi, eu sou a Babi. Não tem problema, não vou dificultar a vida de ninguém. Assim, as esposas dos irmãos dele não terão problema comigo. Mas se vocês vierem a ser a esposa do filho mais novo de um dos irmãos, ou seja, do seu cunhado, vocês vão ter uma Babi. A Babi, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria é um pouco especial, é bastante dominante. E eu acho que isso chocaria uma latina, porque nós não deixamos barato. Que venham dizer que tem isso ou aquilo, até querendo transformar sua vida em um inferno. Mas isso também é um problema. É algo que elas têm que saber lidar. E geralmente a nora estrangeira é bastante mimada, pelos casos que eu vi de outros casais interculturais. Normalmente ela é mais mimada pela família, e isso pode causar um pouco de ciúmes na Babi e pode tornar sua vida impossível. Ela vai querer o que você quer. Se te comprarem um sari, ela também vai querer igual. Se te derem joias, vai questionar por que só você ganhou e também vai querer. Acho que nesse momento essa situação seria um pouco desconfortável.
Então acho que é preciso aprender a conquistar a Babi. E bom, sim, claro, e se ela for muito especial, então não tem outra opção a não ser aguentar ou ir morar separado. Porque realmente há muitos casos entre latinas em que acabam tendo uma Babi bem especial e não tem outra escolha a não ser morar sozinhas com o parceiro. Você deve aprender a controlar seu temperamento. Sei que a maioria das latinas tem um temperamento forte. Não todas, mas sim, eu também estou incluída nisso. Antes eu tinha um temperamento forte e agora aprendi a me controlar. Mas acho que isso não funciona lá, porque lá eles valorizam muito o respeito de uma nora pelos mais velhos, né? Então, se você ficar querendo dizer, eu não me importo, eu sou latina, faço o que eu quero, não vai dar certo. Você vai acabar desagradando a família, seu marido, e ninguém vai gostar disso. Acho que ninguém quer ter uma má relação com os sogros, com os cunhados, né? Mas também não é para se deixar, não. Não permita que te manipulem ou façam o que quiserem com você, isso está errado. Mas é aprender a respeitar e ter um pouco mais de tolerância. Porque, como eu disse, nem todos temos o mesmo temperamento. Sim, amigos, isso pode causar muitos problemas. Lá eles respeitam muito os pais e se faltar com respeito eles não aguentam, nem eu consigo aguentar. Então o que acontece é que se uma latina, que é nora, levantar a voz na frente do sogro, isso pode causar muitos conflitos. As joias desempenham um papel importante na vida de uma mulher casada. E isso é algo que também me chocou, porque como mencionei, eu não estou acostumada até agora. Às vezes eu tenho um brinco, ou coloco brincos e pronto. Mas eu não estou tão acostumada a usar joias. E antes, muito menos, nem brinco eu usava por fim. Foi chocante. No dia do meu casamento não tive problemas, pois era uma ocasião especial. Mas tem uma tradição que é para a mulher casada. Ela tem que ficar com os churis de casamento por 6 meses. Isso é obrigatório, né? É assim mesmo? Eles fazem você ficar com os churis. E são muitos, tipo, vão daqui até aqui. E você dorme com eles, só tira pra tomar banho. Então, quando me disseram que eu tinha que dormir com os churis, pra mim foi super, super difícil. Como eu mencionei desde o começo, minha sogra foi bem compreensiva, porque ela também me disse: não é necessário que você durma com todos, só fique com um ou dois e durma com esses. Então eu pensei, porque de verdade eu não teria conseguido dormir com um monte de pulseiras. Vocês têm que saber que lá a mulher casada tem que usar joias de qualquer jeito. Então, se não estão acostumadas, terão que se acostumar. Porque é mal visto, ou seja, é uma questão cultural, é mal visto que uma mulher casada não use joias. No mínimo, como eu disse, uma pulseirinha, uns brincos, alguma coisa. Mas sem joias não fica bem. Então vocês também precisam se acostumar com isso. Outra coisa importante é o clima, porque o clima da Índia é extremo, faz muito calor e também muito frio. Então, para Ruth foi muito difícil isso. Eu me sinto muito bem aqui no Peru, porque o clima é bastante confortável, mas na Índia é totalmente diferente. No verão faz um calor infernal. De verdade você cozinha. Eu odeio o calor por isso. E nela também apareceram essas coisinhas, espinhas. E ela suava bastante. Então isso acontece normalmente. E eu suava nas pernas, nos joelhos, no braço aqui. E era tipo, nunca na vida tinha suado o antebraço, tipo, estava pingando mesmo. E foi super estranho. E isso realmente choca também, porque o calor me causou brotoeja. Encheu minha testa de espinhas, todo o pescoço. Foi horrível, foi muito ruim. Então, é importante que vocês saibam que o clima na Índia é muito intenso. Chega até 50 graus. E é uma temperatura à qual não estamos acostumadas aqui, na América Latina. E por último, outra coisa importante que vocês precisam saber, super, super importante, é que os indianos, a grande maioria, não todos, eles se casam a partir dos 25 anos. Alguns até antes, mas a idade média é 25 anos. Então, acontecem muitos casos em que a latina conhece um rapaz mais ou menos de 25, 26, 27 anos ou mais, e pode ser que ele diga que é solteiro, que não tem filhos. Mas, no entanto, esse rapaz já tem uma esposa, já tem filhos. Ele claramente não está levando tão a sério o relacionamento quanto você.
e ele está apenas brincando, então é só um passatempo. Então, o melhor é descobrir. Eu acho que é importante que ele te apresente para a família dele. Claro que isso não garante que ele está te levando a sério, mas é um ponto, é um passo a mais. É importante que vocês conheçam, mesmo por videochamada, a família desse rapaz. E tem muitos, eu já ouvi muitos casos em que dizem que o namorado desaparece por uma semana, 2 semanas e depois volta. De verdade, não confiem nessas coisas de ai, a internet caiu. Porque sim, a internet cai na Índia, mas não por tanto tempo. Pode ficar fora por 1 ou 2 dias. Então sumir e depois voltar. Não percam tempo com esse tipo de pessoa. Também há indianos que são muito bons e respeitosos. Levam realmente a sério o relacionamento e querem algo sério com vocês. Tem rapazes que simplesmente não estão interessados. Não, eles estão brincando e é porque têm um conceito ruim sobre a mulher latina. Muitos desses indianos juram que o casamento deles está muito ruim, porque alguns chegam a ser sinceros sobre isso, mas dizem que estão muito mal e que já vão se divorciar, e a verdade é que o divórcio na Índia é super complicado. Não é tão fácil como talvez seja aqui na América Latina. Não é tão fácil. Então lá demora mais tempo. Além disso, há muitos fatores que dificultam isso. Então essa história de que ele vai se divorciar, não acreditem logo. Se quiserem esperar, é decisão de cada uma. É melhor esperar ele se divorciar e mostrar provas. Viajar para a Índia com ele ainda casado, sinceramente, não recomendo. Vocês enfrentarão momentos muito difíceis. E não é certo. Então, antes de vocês irem ver o namorado de vocês, porque eu sei que é difícil para ele vir, em muitos casos é muito difícil. Por isso eu também fiz isso. Eu também fui. Descubram tudo. Descubram tudo. Que ele não seja casado, que ele não tenha filhos, que ele não esteja mentindo sobre o divórcio. Isso é muito importante, pois isso definirá o futuro de cada uma de vocês. Então, estamos dizendo isso para o bem de vocês e também pelas muitas dúvidas que vocês nos deixaram nas mensagens. Bom, pessoal, então é isso. Tem muitas outras coisas, mas mencionamos as principais neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado e achado interessante. Se vocês gostaram, podem deixar seus comentários e também suas recomendações, caso queiram saber mais sobre a Índia. Sim, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, é uma forma de nos apoiar, é de graça, então vocês podem fazer isso sem nenhum problema. Também temos redes sociais, Facebook, Instagram, também temos TikTok, vocês podem nos seguir por lá também, vamos deixar os links na caixinha de descrições, e é isso, se cuidem bastante.